Muitos de nós têm uma certa dificuldade de descobrir o seu propósito, né? Ficar na dúvida, será que esse é o meu propósito? Será que não é? Às vezes a gente sabe já qual que é nosso propósito, porque a gente tem um chamado muito forte, mas a gente não consegue aplicar aquilo na nossa vida. Então o vídeo de hoje é para trazer uma luz sobre o assunto propósito, para que a gente possa refletir sobre essas questões e para que nos ajude a tomar a melhor decisão aí relacionada ao que a gente pode definir como propósito. Olá, energia! Tudo positivo com você? Eu sou a Cris Price e esse é o canal Prosperidade Ativa, um canal dedicado ao conteúdo sobre expansão de consciência e autoconhecimento. Se ainda não é inscrito no canal, clique aqui nesse botão vermelho, se inscreva, já deixe seu like, clique no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui gratuitamente para te ajudar no seu processo do despertar, do seu processo de autoconhecimento e da expansão da sua consciência. E falando em propósito, né, como que a gente vai sintetizar isso? Se eu fosse tentar resumir aqui, né, o que seria propósito, eu podia sintetizar dizendo que é a manifestação da vida da essência. Porque o propósito é algo que está muito interno na gente, mas que precisa ser vivido. Seria assim uma definição bem resumida, né, do que seria propósito. Desde criança, a gente está se desenvolvendo, nós estamos evoluindo, a gente aprende a andar, aprende a falar, então nisso tudo a gente vai aprendendo as coisas e vai evoluindo. Tem coisas que são natas da gente, que a gente começa a desenvolver e cada um na sua individualidade começa a aflorar coisas que estão vindo de dentro da sua essência, que às vezes é interpretado como dons ou aptidões, habilidades. Então a gente começa a aflorar essas coisas. Por exemplo, tem crianças que são ótimas em matemática, outras já não se dão nada bem com matemática, mas são ótimas em arte. Então quando criança a gente começa a perceber que determinada criança fala, essa daí vai ser artista, não fala? Porque a gente nota que tem uma veia artística ali naquela criança, em ciências, né? Então cada um vai começando a despertar suas habilidades, né? E quando a gente descobre cedo aquilo que a gente tem mais afinidade, que a gente gosta, fica mais fácil ao longo da vida a gente, por exemplo, chegar na hora de ir para uma faculdade, saber o que quer fazer, né, e estudar com alguma coisa que esteja envolvido naquilo que gosta, porque isso acaba sendo um chamado da sua essência, né, alguma coisa muito íntima que está dentro de você e que está te chamando para você seguir aquilo, para você fazer aquilo, né, ela está te dando um caminho, vai por aí que você vai se dar bem, é uma voz interna que está te orientando a fazer isso, né, a buscar isso. Mas o que acontece nem sempre é assim, né, porque a gente também, desde criança, já vai aprendendo que a gente vive numa sociedade e que a gente tem que se encaixar, por assim dizer, em certos padrões. Poxa, trabalha com isso que isso dá mais dinheiro, faz isso porque daí isso aí vai dar mais certo. Olha, eu consegui um emprego para você naquela firma, vai lá. E você começa a trabalhar com aquilo, mas aquilo não tem a ver com você, não tem a ver com aquilo que você gosta. Mas por uma certa comodidade você acaba indo, você acaba fazendo. E aquilo não vai te trazer uma satisfação, não vai te trazer um sentido de viver. Mas também não vamos aqui confundir que esse sentido da vida, que esse propósito de vida, ele tem que ser trabalho. Não, eu tenho que trabalhar com o que eu amo. Não se resume só a isso. Não vamos confundir o propósito com profissão, até mesmo porque todas as profissões têm um propósito de servir as pessoas, né? Mas, por exemplo, você não vai conseguir ser médico se você não pode com sangue. Você não vai conseguir ser motorista se você tem pânico de dirigir. E a gente pode lembrar também que um propósito pode ser um trabalho voluntário. E se você está fazendo, às vezes, aquilo que é do seu propósito, da sua alma, que você tem uma vontade grande de fazer, você está seguindo com aquilo, eventualmente aquilo pode te dar um retorno financeiro. E tudo bem quanto a isso, né? Pode ser que você seja um trabalho voluntário, pode ser que você trabalhe realmente com aquele, você começa a desenvolver teu propósito em cima daquilo que você ama e aquilo te traz um retorno financeiro. Seria uma consequência, né, desse trabalho que você está fazendo, de servir as pessoas baseado naquilo que você tem de melhor dentro de você.
Portanto, o nosso propósito, ele é uma coisa que dá sentido à nossa vida, é o que nos faz levantar de manhã com aquela paixão de fazer aquilo que a gente faz, né? Por que que eu vou trabalhar naquilo que eu tenho paixão por aquilo? É um propósito, né? Por que que quando tem um incêndio, todo mundo sai correndo de dentro do prédio, mas tem alguns que eles entram, mas não, eu vou lá salvar as pessoas que não conseguiram sair. Um bombeiro, é o propósito dele, aquilo é uma coisa maior que ele, é um chamado de alma. Então, é isso que faz o cara viver. E é assim que a gente também se sente quando a gente se encontra com o nosso propósito. E o propósito não é assim algo mirabolante, uma coisa assim muito inatingível. O propósito, às vezes, é uma coisa simples. Eu sou doceira, eu adoro ver as pessoas felizes quando elas comem meus doces. É um propósito de vida, é pelo que eu vou trabalhar e vou trabalhar feliz. Eu posso ler para crianças carentes, eu posso ir em hospitais, fazer visitas para pessoas que estão lá necessitadas. Isso pode ser meu propósito também e pode ser voluntário. Então, o nosso maior desafio é entender o que é que está dentro da gente, porque a gente está sempre olhando muito para fora. O autoconhecimento é o processo que vai te ajudar a descobrir o seu propósito. Não sou eu que vou dizer qual é o seu propósito, não é ninguém que vai dizer qual que é o teu propósito. As pessoas, elas podem dar dicas, porque às vezes está tão na nossa cara que a gente não consegue ver. Às vezes uma pessoa fala assim, nossa, mas você é tão bom nisso, meu Deus, você devia trabalhar com isso. Aí você fala, para, porque às vezes as coisas são tão naturais pra gente que a gente não percebe que aquilo poderia estar ajudando outras pessoas. E através desse processo de autoconhecimento, a gente vai entender o que é que está falando ali alto no nosso coração, né? E a gente vai conseguir perceber. Mas a outra dificuldade que vem a seguir é, tudo bem, descobri meu propósito, mas não posso trabalhar com isso porque eu preciso fazer dinheiro. Então, você tem que começar a fazer uma busca de viver um pouco esse seu propósito, para te dar uma alegria, um sentido de viver. Então, vamos supor que você está trabalhando com uma outra coisa que você não gosta, mas nas suas horas vagas, né, nas horas, no momento que você tem livre, aí você investe nesse seu propósito. E quem sabe, cada vez mais você trazendo isso para você, um dia você vai estar vivendo só de fazer o seu propósito. É algo para você fazer com paciência. Não é assim, hoje eu descobri meu propósito, vou largar tudo e vou trabalhar só com isso agora. Às vezes não funciona assim, né? A gente precisa se manter, a gente tem que fazer as coisas gradativamente, a gente tem que ir seguindo uma meta. Eu quero trabalhar com o meu propósito, mas hoje ainda estou trabalhando com isso. Então a gente tem que ir trazendo o propósito cada vez mais para perto e substituindo aos poucos. Então vamos ser realistas na hora de a gente avaliar como é que a gente vai trabalhar o nosso propósito. Então como é que a gente vai descobrir nosso propósito? Basicamente praticando o autoconhecimento. Então a gente vai olhar para dentro. Quais são minhas maiores habilidades? Quais são as minhas aptidões? O que é que eu tenho mais afinidade? O que é que eu gosto mais de fazer? O que eu faria de graça? Se eu não precisasse ganhar dinheiro para viver, o que hoje eu ia fazer porque eu gosto, porque eu quero, o que me dá sentido na vida, né? Porque quando a gente não tem um propósito, a gente acaba vivendo uma vida sem sentido. Aí a gente começa a fazer as coisas sem querer. Aí eu vou trabalhar sem querer, aí eu tô lá trabalhando, não tô querendo fazer aquilo, eu saio dali, eu tô insatisfeita. Então assim, tudo vai levando você a ficar cada vez mais insatisfeito com as coisas que você tá fazendo, porque não é aquilo o teu chamado. Mas você pode se encontrar. Escreva também. O que eu gosto de fazer? Se pergunta. Né? Se você gosta de meditar, faça uma meditação e esteja aberto para ouvir. Quais são meus dons? Quais são os meus talentos? Quais são as minhas aptidões? Tudo isso você tem que se perguntar, tá se perguntando constantemente. Eu amo fazer isso, isso me traz paixão, isso dá sentido à minha vida, né? Porque a gente acaba, as coisas que a gente faz, assim, com propósito, ela também tá muito direcionada a gente servir as pessoas, né? Então, se aquilo que a gente faz, a gente serve as pessoas, com aquela nossa habilidade, com aquele nosso dom, com aquela nossa aptidão, a gente começa a descobrir um mundo novo e aquilo nos dá muito prazer, a gente se sente realizado, é uma realização, porque você fala, olha o que eu estou fazendo, as pessoas estão gostando. O sentido da vida é uma vida com sentido. Quando eu estou vivendo com um propósito, isso me energiza, aumenta meus neurotransmissores.
traz felicidade, porque não é só bom para mim, para o meu ego, é bom para minha alma, para minha essência, para o meu desenvolvimento, para as pessoas que estão ao meu redor e para o mundo também. E se eu não estou fazendo isso, eu acabo ficando sem sentido na vida, e isso me traz um vazio. Então preste atenção nas suas escolhas, né? Nas escolhas que você está fazendo. Você está escolhendo trabalhar num determinado emprego só por causa do dinheiro? Ou você está fazendo aquilo porque você ama? Você vê que tem tanta gente que se forma em determinada profissão, aí, por exemplo, o cara é engenheiro, aí daí ele larga tudo e vai ser chefe de cozinha. Por quê? Porque aquilo não estava fazendo bem para ele, não era da essência dele fazer aquilo. Ele gosta de cozinhar, né? Ele gosta de preparar pratos, de encantar as pessoas com os pratos que ele faz. E todos nós, às vezes, demoramos um pouco para descobrir nosso propósito. Tem gente que, né, desde criança já fala assim, eu vou ser médico, eu quero ser médico, e cresce, vai estudar e se tornam ótimos médicos, às vezes mesmo sem ter nenhum médico na família. Né? Tem outros que já de família já são expostos a determinado ambiente, né? Uma família de advogados, uma família de dentistas, eles já estão inseridos naquele ambiente e aí ele descobre que ele ama aquilo. Não por imposição da família, porque às vezes ele pode descobrir que não gosta daquilo, não tem afinidade com aquilo e daí, sabe, ir buscar outra coisa. Então tem que prestar atenção no que está dentro de você. E isso não é ninguém que vai te falar, é um processo de autoconhecimento que só você pode fazer para descobrir seu próprio propósito. Então, passando por esse processo do autoconhecimento, a gente vai integrar o ser com o fazer. E aí a gente descobrindo, né, esses dons, talentos, habilidades, paixões, as nossas virtudes, enxergar a si mesmo com sinceridade, né, se questionando, você vai identificar tudo isso e aí você vai colocar essa energia em movimento. Essa energia em movimento vai ser o seu propósito em ação. E você vai estar movimentando uma energia que ela é transformadora. Então eu deixo esse convite para você, que você pegue tudo que você viu nesse vídeo e que você coloque essa energia em movimento. Começa a refletir sobre o assunto e refletir sobre a sua vida, sobre as escolhas que você está fazendo e comece a investigar, essa investigação de si mesmo, para que você possa entender o que está aí dentro, né? Para que você possa entender como você vai colocar isso para fora. Você tem que comunicar isso para o mundo, né? Para que ele se torne o seu propósito de vida, para que você possa fazê-lo, né? E as pessoas entenderem e se beneficiarem com o seu propósito também. Buscar se conhecer e colocar essa energia em movimento, em forma de propósito, para que a gente possa fazer aquilo que a gente ama, que a gente sente, que tem ligação com o nosso interior, com a nossa alma, com a nossa essência, a gente vai servir, né, esse propósito para a vida, para o mundo, para as pessoas. E isso vai trazer muita alegria, muita felicidade para a gente, porque quando a gente está realizando aquilo que a gente sente, que a gente veio para fazer isso, né, a gente tem uma realização muito grande. Então, às vezes, demora para a gente entender qual que é o nosso propósito, a gente se confunde às vezes também, a gente pensa que o propósito é um, começa a trabalhar com aquilo e daqui a pouco a gente desencanta e não sente mais aquela paixão. Então, a gente vai buscando até que chega uma hora que quando você encontra o seu propósito, você se sente tão realizado, né, tão realizada, que você não tem dúvida nenhuma que aquilo é o propósito da sua alma. Mas não se cobre tanto também. Deixa as coisas acontecerem, viva, mas vai vivendo e vai notando o que me traz felicidade, o que eu faria de graça todo dia, que me daria alegria de levantar da cama e falar, ah, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou trabalhar com isso. Alguma coisa que te dê paixão, porque essa paixão, ela te motiva, ela impulsiona, né? E você assim tem o sentido da vida. Eu estou trabalhando para isso, eu estou aqui nessa vida para isso. Aquilo traz um sentido e esse sentido te motiva cada vez mais. Eu estou fazendo isso por mim, não só por mim, pelos outros, porque você está servindo, né, as pessoas com o seu propósito. E se você trabalhar com isso, ótimo, né, que vai te trazer uma realização. Mas se não for de trabalho com isso, se for um trabalho voluntário também, sabe, vai te trazer uma realização. O importante é que você identifique, né, aquilo que te faz feliz
e que você comece a pôr essa energia em prática, né? Para que você comece a praticar esse propósito na tua vida e ver como é que você vai se sentir. Se você só pode fazer isso nas suas horas vagas, faça. Essa indicação do que a gente tem dentro, do que nos dá alegria, do que nos faz feliz, é que vai dar o start para a gente ir em busca. Ah, eu gosto disso, então vou fazer mais disso. Mas não fique esperando também, eu não tenho condição agora, eu vou esperar tal dia, tal mês, tal ano para começar a fazer. Não funciona assim, né? Começa a fazer um pouquinho hoje com o que você tem, do jeito que você tá, e aí você vai fazendo, você vai se sentindo melhor, aí você vai fazendo mais, e vai trazendo mais aquilo para tua vida. Se de repente você está num outro trabalho, você vai conseguir sair desse trabalho gradativamente, vai fazendo nas tuas horas vagas, tudo até você poder sair e começar a trabalhar com isso, com o que é do teu propósito, né? Mas assim, começa com o que você tem, não precisa ficar esperando, né? Então começa a perceber isso, é alguma coisa que eu gostaria de trabalhar com, é alguma coisa que eu gostaria de fazer voluntariamente, né? Eu quero ajudar os animais que estão abandonados na rua, eu quero ajudar as pessoas que vivem na rua. Então assim, a gente vai descobrindo o que a gente tem, que a gente gostaria de fazer, e quando a gente vai e faz, a gente sente uma recompensa tão grande, uma alegria tão grande, que a gente sabe que é aquilo que a gente tem que fazer. Então é uma coisa meio que sem explicação, a gente só sente aquilo e fala, é isso, e aí você se joga e vai. Então, como consequência, às vezes isso tem um retorno financeiro, né? Porque se você sente que você tem que abrir uma empresa, uma ONG, você vai fazer. E se tem um retorno, isso é consequência. A energia do dinheiro também está trabalhando ali a teu favor. E tendo dinheiro, você vai conseguir realizar mais e ajudar mais pessoas. Então isso também faz parte do processo. É uma coisa que pode acontecer, né? Então vamos buscar o nosso propósito, vamos tentar entender qual que é o nosso propósito. Se você tem dúvida, sente e escreve qual que é o meu propósito, o que eu gostaria de fazer, o que vai me deixar feliz, para que eu tô nessa vida, né? O que eu nasci para ser. Faz essa pergunta para você na sua meditação, no seu caderninho de autoconhecimento. Então você vai se questionando, vai se perguntando, as respostas vão aparecer, vão vir oportunidades, vão vir intuições, ideias, então as coisas vão aparecer para você e daí você vai praticar e vai entender que aquilo é o teu propósito. Então, faz isso por você, porque é só através do autoconhecimento, de se conhecer verdadeiramente, que você vai começar a entrar em contato com o teu propósito. Pratique o autoconhecimento, invista em você e você vai encontrar o teu propósito, eu tenho certeza. E coloca essa energia em movimento para que você possa dar sentido à tua vida, realizando o teu propósito de vida. Te deixo um beijinho de luz e te vejo no próximo vídeo. Obrigada!